Meus amigos, meus irmãos, eu trago para vocês aqui um livro importantíssimo, As Profecias Sem Mistério. É do escritor Paiva Neto, da editora Elevação. Paiva Neto tem colaborado e muito com suas mensagens proféticas e de ordem espiritual, ecumênica. Um grande pesquisador, estudioso do livro das profecias finais, o Apocalipse. Ele que fez várias palestras do Apocalipse de Jesus para os simples de coração, meados da década de 90, no Brasil, via rádio, TV, imprensa escrita e hoje na internet. Eis aqui a mensagem de Paiva Neto. E o título: O Evangelho Apocalipse deve iluminar as constituições do mundo. Por que amamos e respeitamos o livro das profecias finais? O papel moral, portanto educativo, da revelação, que é de Deus, por intermédio do Cristo e do Espírito Santo, destaca-se ao longo da Bíblia pelo seu divino conteúdo, como um seguro fundamento para a sublimação de todas as leis que compõem até mesmo as constituições dos povos, porque tudo vai mudar. E aqui digo eu, as minhas palavras, perante o texto. É óbvio, como um seguro fundamento para a sublimação de todas as leis. O fundamento não vem de fora, o fundamento vem de dentro. Os homens que constituem as constituições do mundo estarão fundamentados na vivência cristificada daquilo que Jesus trouxe. O seu comportamento será um comportamento totalmente em consonância com as leis cósmicas divinas. Então, se os homens estão firmes dentro de si mesmos, em consonância com as leis de Deus, é óbvio que aonde eles colocarem as mãos, em forma de leis, de benefícios, etc., trará a segurança para os povos. A segurança não vai vir de fora, a segurança é de dentro. Mas quem são esses homens? Eles estão se preparando para isso? Estão. Inclusive estão reencarnando. A reencarnação é uma bênção. A criança que nasce é uma esperança, diz Rabindranath Tagore. Cada criança que nasce é uma esperança. Então, nós não devemos nos preocupar, porque Jesus conduz com forte mão o mundo que é seu, não é de Satã, não é da ignorância, é por enquanto, porque algumas almas permitem essa vivência satânica, luciférica dentro de si mesmas. E prossigo a leitura do texto, do livro. E vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse de Jesus, capítulo 21, versículo 1. Albert Einstein foi um esforçado defensor desse ideal fantástico de renovação. Evidentemente, não nos referimos a globalizações galopantes que fazem de ricos mais ricos e de pobres mais pobres, nem de novas ordens hitlerianas. Mas não se fala, e já se falou tanto, no advento de um governo mundial? Alziro Zarur, na página 107 do Livro de Deus, assim se expressou a respeito do assunto. Einstein propôs a criação de um governo mundial por acreditar que só uma instituição supranacional poderia evitar a guerra atômica. Ora, meu Brasil, o governo mundial estará finalmente nas santas mãos de Jesus. E seu fundamento, por mais estranho que pareça aos homens práticos e pragmáticos neste fim de século, é o amor do novo mandamento, que dará aos sobreviventes a paz de Deus, que o mundo não pode dar. Mas como isso poderá ocorrer, mesmo que a longo prazo, se os homens não se entendem
porque não se amam, porquanto não aprenderam a conhecer melhor a si mesmos, consequentemente aos seus irmãos, como filhos de um único Deus, que é amor. Isso me faz recordar o pensamento inscrito no frontal do templo de Apolo, em Delfos, Grécia. Aspas, conheça-te a ti mesmo, fechar aspas. De que maneira isso se dará se ainda teimamos em permanecer tão longe da verdade divina? Recorra ao Evangelho do Cristo, Jesus, segundo João, no capítulo 8, versículos 31 e 32, na certeza de encontrar o caminho certo da realidade capaz de nos libertar para todo sempre. Disse, pois, Jesus aos que haviam acreditado nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Evidentemente, como ensinava Zarur, Jesus se referia à verdade de Deus, não a dos homens, não a dos seres humanos, que muda conforme a latitude, o clima, os interesses religiosos, sociais, políticos, econômicos, financeiros, artísticos, esportivos e tantos outros que nem podemos imaginar. Diante da luminosa conclusão do fundador da Legião da Boa Vontade Mundial, poderíamos assim repetir a extraordinária lição do Divino Mestre: conhecereis a verdade de Deus, e a verdade de Deus vos libertará. Porque é desta que fala Jesus. Alcançando-a, começaremos realmente a discernir a noção crística de nós mesmos. E o Apocalipse tem muito a ver com isso, porque é uma revelação e do Criador para as suas criaturas. Revelação de Jesus, o Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Bom, trarei aqui alguns comentários. E vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse de Jesus, capítulo 21, versículo 1. Meus amigos, se João viu um novo céu e uma nova terra, denota-se que a terra não vai ser destruída, ou seja, vai passar por uma transformação. E esse mar que já não mais existe, significa as populações. Hoje temos quase 8 bilhões de pessoas no planeta, mas qual é a qualidade mental dessas 8 bilhões de pessoas que vivem no planeta Terra? Mental e espiritual. Ou seja, a Terra vai ser regenerada. A Terra vai ser um mundo realmente de paz. Esse mar que já não mais existe é o mar podre das consciências fundamentadas na treva, no mal, na ignorância espiritual. É aquela multidão que estava estagnada, que não queria evoluir, que pensava somente na matéria, nos seus gozos passageiros, desinteressadas pela caridade divina, pelo amor universal, pelo aprimoramento espiritual, pela mudança de consciência. Esse mar podre, com todo respeito, essas criaturas foram tragadas para mundos inferiores, aonde haverá choro e ranger de dentes. E eu digo que Deus se compadeça de nós, que tenhamos esforço próprio, discernimento, boa vontade para conosco mesmo, para fazer a subida espiritual, mudando nosso comportamento mental diante da situação. Ora, para que nós possamos mergulhar nesse novo céu e nessa nova terra, é um estado de consciência, é uma mudança que temos que fazer. Esse mar que já não mais existe, essas multidões, essas criaturas, infelizmente, não melhoradas no seu aspecto de consciência divino, já não existirão mais na Terra. A Terra adentrará a campos de regeneração, sairá de expiação e prova. É óbvio que haverá muito que fazer, muito que melhorar, porque as pessoas que vão ficar no planeta Terra não são pessoas perfeitas, criaturas divinas, mas já há um passo melhor para serem trabalhadas pelo plano espiritual.
E aqui nós vemos que o papel do Evangelho Apocalipse, e quando eu falo Evangelho Apocalipse, não se restringe somente ao livro, e quando se fala aqui a verdade de Deus, não é a verdade de Deus, do Deus longínquo, antropomórfico, que vive em uma determinada localidade geográfica no universo, não. A verdade de Deus, ela não vem por via única, graças a Deus. Os homens podem sim canalizar fracionadamente a verdade divina, cósmica, porque aqueles que adentram nesse mundo consciente do autoconhecimento, da busca pela verdade, podem trazer fragmentos da verdade de Deus que são para a libertação da criatura. Então a verdade de Deus, que não é egoísta, se difunde através das criaturas que adentram neste universo. As constituições do mundo, os governos dos povos, serão diferentes, não serão ególatras, não pensarão somente no vil metal, no dinheiro, nos gozos materiais, na ganância, na luxúria. Estarão voltados para a autolibertação e desenvolvimento espiritual, aprimoramento das consciências divinas. Não verão mais o ser humano como um objeto de uso, mas sim como um meio para, junto em sociedade, em comum, subir a grande ascensão e libertação divina. É maravilhoso você ter acesso a esses tipos de conteúdos, não só desse livro, mas como de outros também. Quem tiver interesse a esses conteúdos, na descrição do vídeo terá o link para acesso ao livro físico. É ótimo que nós criemos em nós um pensamento de estudar, de buscar, de pesquisar, e com o livro físico em mão é muito melhor. Um abraço a todos.